agora a gente vai entrar num contexto do próprio Decreto Figueira Valverde, que acontece em 1983. E aqui nós temos a implementação de uma ortografia para o galego, que é muito influenciada pela norma espanhola, ou seja, a norma castelhana. O resultado disso é a perda de grafemas e formas que refletem a fonética e a etimologia luso-galaica. E, por consequência, uma aproximação artificial que desfigura a identidade própria do galego e que vai gerando o afastamento intencional das raízes luso-galaicas e da unidade histórico-linguística galego-portuguesa. Esse afastamento dos vocábulos luso-galaicos vão causar que essas instituições vão passar a incentivar neologismos castelhanizados, que são empréstimos diretos do espanhol. Vão causar a marginalização e a rejeição das formas autênticas luso-galaicas que distinguem o galego do espanhol. E esse processo reforça a castelhanização lexical, enfraquecendo o patrimônio linguístico genuíno. Aqui nós temos uma influência direta dos meios de comunicação e do próprio processo educacional da Galiza. A culpa disso, vocês vão dizer que é do PP, o Partido Popular, que é um partido que veio da Aliança Popular, que por sua vez é um partido intimamente ligado ao franquismo. Beleza? Mas, olhando por outro lado, quem coloca o PP no poder e na Galiza são os próprios galegos. Então, resumindo, a culpa pela destruição do galego são os próprios galegos. Aí vocês vão dizer, mas o BNG seria a salvação para a Galiza. O BNG usa uma norma ortográfica que foi batizada com o nome do falangista Figueira Valverde. Não, não é desse jeito. Deste modo, baseado nesse meio de comunicação e nessa educação, a maioria dos meios de comunicação da Galiza reproduzem termos castelhanizados, a educação segue um padrão oficial castelhanizante, as novas gerações incorporam um galego hipercastelhanizado, com alterações fonéticas e lexicais distantes da tradição luso-galaica. E aí, basta você escutar um áudio, uma música ou um galego, um vídeo antigo de um galego dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, e você escuta agora uma pessoa falando agora. Terrível, terrível. Não estou falando nem da escrita, estou falando da dicção mesmo, da pronúncia. Aí depois chega no Porto e fica reclamando. Porra, eu cheguei lá falando galego, o português me respondeu em espanhol. Não sabe por que o português te respondeu em espanhol, né, cara? Pode jogar pedra, tô nem aí, cara. Já me jogaram pedra pra caralho nos últimos anos, porque eu fui super sincero. Aliás, cara, sabe qual é o erro de vocês? Vocês vão para uma manifestação, vocês têm que falar sobre um problema. Vocês vão para uma manifestação, levantam bandeira disso, bandeira daquilo. É uma confusão de bandeiras que vocês acabam saindo do objetivo. Se vocês têm uma meta para manifestar, protesta sobre aquilo, cara. É muita bandeirinha. Por isso que vocês não se entendem, cara. Vocês não sabem se organizar. É verdade, cara. Essas alterações fonéticas recentes acabam provocando uma padronização que favoreceu uma pronúncia próxima ao castelhano, provocando a perda de vogais abertas e fechadas típicas do galego, uma simplificação ou modificação de sons consonantais próprios e um sotaque mais parecido com o espanhol do que com o galego tradicional ou com o próprio português. Porque, se você olha lá, o galego mais antigo, dos bisavós, das avós, eram português das aldeias falando, cara. Era assim. Agora não. Agora não. Tá foda. Agora tá difícil, hein? Só realmente uma minoria que tá tentando aí se esforçando. Mas daqui a pouco o galego vai ser só uma língua de guetos, né? Uma língua de minorias mesmo, guetos. Daqui a pouco vai ter mais galegos na imigração que dentro da Galiza. É isso aí. Momento para chorar. E é isso aí, vai o quê? Está impactando negativamente na própria musicalidade, na identidade sonora da língua, né?
A pessoa está cantando, você tem gente que fala assim, mas isso aqui, eu não estou entendendo essa língua espanhola. Falar em música. Olha mais para Portugal, cara. Se vocês não querem olhar para vocês, olha mais para Portugal, porra. Não olha para Irlanda, não, cara. Irlanda não tem nada a ver com vocês, não, cara. Para com essa porra. Vocês não são celta. Vamos parar com essa porra. Eu não sou índio. Índio eram os meus antepassados de 500 anos atrás. Aceita que dói menos, cara. Vocês não são celtas. Para com essa... Para de viajar, cara. Não viaja na batata, não, cara. Pô, vocês ficam tentando olhar muito para trás, cara. Para fugir do estereótipo do espanhol. Vocês não são celtas. Vocês não são suevos e não são celtas. Vocês são galegos. Beleza? Acabou. É o que? É o momento para chorar de novo? Ó, vamos chorar então. Chora aí. Quer um lenço? Vamos lá no Porto comprar um monte de lenço para vocês. Beleza? Impactos culturais e identitários. Olha, isso está provocando o quê? A diluição da identidade galega. O galego está sendo percebido como uma variante do espanhol. Nós temos aqui o enfraquecimento do orgulho cultural, dificuldade de revitalização baseada numa unidade galego-portuguesa, e nós vamos ter depois uma limitação da inserção da Galiza na lusofonia e de intercâmbios culturais com Portugal e países lusófonos. Isso aí já está acontecendo mesmo, isso é intencional, e as pessoas querem vender o galego como se fosse uma outra língua, né? E, inclusive, tem gente que é daqui do Brasil que quer falar galego achando que é outra língua. Pronto. É isso mesmo que está acontecendo. Eu acho que a cultura galega não vai desaparecer por causa disso, certo? O que vai desaparecer é a língua galega, mas a cultura galega, os seus costumes vão continuar. A vida vai seguir. Como antes também havia outra língua aí, e os costumes vão se mesclando e a vida segue. Então, não se preocupe quanto a isso. Os seus costumes não vão ser apagados, né? As suas danças, as suas musicalidades, toda a sua idiosincrasia vai continuar. O que não vai continuar é a língua. Seria importante, claro, resgatar uma ortografia etimológica e histórica para resgatar esses elementos autênticos, esse patrimônio luso-galaico, revisar a ortografia, promover o uso consciente e orgulho do galego na educação, nos meios, na cultura. Não vou nem dizer que de cada, sei lá, 10 crianças que entram na escola, se você tem 3 hoje crianças que falam galego, no final do curso ninguém mais fala galego. É a realidade. A culpa é de quem? Do sistema educacional, dos professores, da família que nos incentiva? Alguém tem culpa nessa história. Quem é que está por trás dessa corrosão do galego? E como que a lusofonia percebe, enxerga ou está apoiando a Galiza nesse momento? A gente também tem que olhar o outro lado, né? A reciprocidade. E a gente vai falar um pouco agora no bloco seguinte. Valeu?